O investimento em um transporte público realmente eficaz e de qualidade, para além das promessas de candidatos em períodos pré-eleitorais, sempre deixou a desejar na cidade de São Paulo. As desigualdades estruturais das vias públicas no centro da cidade e na periferia são facilmente perceptíveis. Há ainda o problema da distância entre a moradia da maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras e a localização das empresas e centros comerciais. Uma das formas de ao menos minimizar esse problema é o incentivo do uso da bicicleta como meio de transporte no dia a dia. Além de trazer benefícios ao meio ambiente, isso ajudaria na questão da saúde da população que tanto sofre com a poluição da cidade, e ainda é uma boa forma de inserir a atividade física na vida das pessoas. E para conversar sobre isso, o convidado de hoje é meu amigo Ângelo Antônio, que é professor da Rede Estadual de São Paulo, morador de Jardim Ângela, meu vizinho, e ciclista há 6 anos. E aí, Ângelo, seja bem-vindo aí ao primeiro episódio do AleCast. Muito obrigado por participar e por aceitar o convite. Obrigado também pelo convite, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes do AleCast. Espero que a gente possa, ao longo desse podcast, ao longo desse áudio, encontrar soluções conjuntas, coletivas, para uma cidade mais nossa, uma cidade mais Zona Sul, uma cidade onde todos se sintam pertencentes. Então, espero que a gente não veja de uma maneira individualizada, mas uma maneira de encontrar soluções coletivas para problemas da nossa cidade. E boa tarde, boa noite também para quem ouve à tarde ou à noite. É isso aí. Valeu, brigadão mais uma vez por ter participado. Só para deixar avisado aí pra galera, vocês vão ouvir um barulhinho de fundo, barulhinho da natureza e tal, é que a gente veio no Parque Ecológico do Guarapiranga, que é uma ideia do Ângelo de vir para cá, que é aqui na nossa região, né? Então pode ser que no áudio vocês vão escutar um barulhinho de fundo, vou tentar minimizar ali na edição, mas para ficar um clima mais agradável no nosso bate-papo e tal, a gente resolveu fazer por aqui mesmo. E aí, Ângelo? Primeira pergunta é como foi a decisão de se tornar um ciclista nesse trânsito caótico de São Paulo, já que é até perigoso, né, hoje em dia você andar de bicicleta aqui nesse trânsito, e como que você decidiu, ou foi algo natural, que você já andava de bike desde criança, e quando que você se tornou realmente ciclista? Porque, como a gente estava falando, né, tem uma diferença, né, da pessoa que anda de bicicleta, passeia de vez em quando, e o ciclista em si. Queria que você me falasse dessa diferença e como que você começou. Eu comecei, Xande ouvintes, a pedalar através de um convite de um rapaz que mora na rua de cima da minha, na rua 7, ali no bairro do Jardim Copacabana. Ele me fez um convite para fazer um pedal para o Solo Sagrado. E esse convite também envolvia um outro rapaz também que trabalhava com ele, então a gente somou forças para ir juntos fazer um pedal. A gente conhecer um pouco mais a nossa cidade, conhecer os pontos turísticos da nossa Zona Sul. O Solo Sagrado ainda se encontra na Zona Sul de São Paulo. E a partir daí foi o estopim para poder aumentar também o número de grupos de pedais que eu também participasse. Então vai havendo mais convites, eu fui começando a me envolver, fui começando a me interessar um pouco, então, em explorar um pouco a minha Zona Sul, explorar um pouco a minha cidade, São Paulo, a estar com eles e fazer pedais. E só abrindo um parênteses aí, o Solo Sagrado fica muito longe. Muito né? longe. Muito longe. Então foi seu primeiro pedal, como ciclista já foi lá. O Solo Sagrado fica na região de Parelheiros, depois do Varginha, por ali. Exato. Então do Jardim Ângela quanto tempo demorou essa pedalada aí? Eu não vou lembrar, gente, porque faz um pouco de tempo que a gente fez esse pedal, mas uma das formas que a gente pensa em cidade, em São Paulo, em melhor qualidade de vida e mobilidade urbana, é realmente nos momentos que a gente se sentir cansado, estafado, exausto, parar, comer, relaxar, pensar, tomar uma água, e aí depois que respirou, sobe em cima da bike, volta a pedalar, todo mundo na mesma toada, todo mundo juntos, ninguém fica para trás. É um dos grandes lemas dos ciclistas de São Paulo quando estão reunidos em grupos, para que a gente vá chegar num caminho, vai chegar num trajeto, todo mundo esteja alinhado. E não me lembro exatamente como foi o tempo. Eu lembro que a gente chegou no
no local e teve que retornar porque ele estava fechado, era um domingo. Nossa. Então a gente não conseguiu aproveitar o espaço que a gente tinha reservado o nosso tempo de vida para isso. Em contrapartida, a minha bike ela começou a ser explorada de uma forma conscientizada um pouco mais na frente. Então, esse uso da bike como lazer, como cicloturismo, ele somou-se a outras motivações, que foi a motivação aí sim de lutar politicamente por um uso da cidade pela bicicleta, da mobilidade urbana. Então, para você que ouve agora esse podcast, é bom perceber isso. Essa força de uso da cidade, uso das ruas, da nossa cidade, da nossa Zona Sul, ele começa a ser alimentado, ele começa a ser potencializado quando a gente está nisso, né? Com outras pessoas que são vizinhos, pessoas que são amigos, e encare a cidade, né? Porque a cidade ela é sua, ela é nossa, e foi assim que começou o meu início no pedal na Zona Sul de São Paulo. Certo, muito legal. E como que é para você pedalar em São Paulo, né? De um modo geral, eu queria saber como que é a reação dos motoristas no trânsito, porque esse é um receio de muita gente, né? Que às vezes está pensando ali em pegar a bike para ir trabalhar e tal, mas fica com aquele medo do trânsito, porque hoje a gente virou meio cultural que parece que o ciclista ele não faz parte ali do trânsito, né? Então, muitos motoristas, muita gente acha que o ciclista é como se fosse um intruso ali na via. E, na realidade, não é isso. Se a gente for lembrar de quando a gente estudava lá para tirar a carteira de motorista, a gente sabe que a bike é praticamente um veículo comum, como qualquer outro, e tem que respeitar as mesmas regras de trânsito e tudo mais. Então, isso na teoria, né? Mas na prática parece que é um pouco diferente pelo que eu vejo assim de fora. Não sou ciclista, mas às vezes eu vejo assim o pessoal andando de bike em avenidas mais congestionadas e são bastante desrespeitados, assim, pelo que eu vejo. Como que é, de modo geral, essa relação aí entre os motoristas de carro, de ônibus e vocês no pedal ali no dia a dia? Individualmente, pedalar em São Paulo é muito opressivo, é violento, é constrangedor, porque a cidade, ela, o movimento dela foi feito justamente para o carro, foi feito para o automóvel, foi feito para quem está de ônibus. Ele não foi desenvolvido, não foi explorado, não foi construído para uma cidade plural, uma cidade que contemplasse todas os modais. E esses modais a gente pode pensar não só na bicicleta, a gente pensa hoje uma coisa que tem sido muito utilizada, principalmente pelo mercado, que são os patinetes, pelos carros, é uma tentativa de convivência coletiva e saudável esses modais. Só que a nossa cidade ela não foi construída para isso. Não que isso seja um problema, acho que a gente pode da mesma forma que a gente construiu, a gente pode desconstruir isso de uma forma conjunta. Então, atualmente é muito difícil você, como pessoa isolada, sozinha, individualizada, estar no trânsito em cima de uma bicicleta, andar pela cidade. Isso não é incontestável. Eu acho que a gente tem que começar a repensar isso de uma forma coletivizada. Ou seja, para você que está ouvindo, que nunca andou de bike, para você que anda de bike, procure, além de reforçar essa coragem de estar na rua, mas sempre que possível pedalar com outras pessoas, porque o respeito acaba sendo maior, a sua dignidade acaba sendo também um pouco mais valorizada, você se sente contemplado na cidade, porque é isso, né? A gente tem que começar a sair dessa zona medíocre de conforto, de pensamento, de sempre fazer as coisas sozinho nas ruas. Se der para fazer, faça. Mas é importante que a gente saia com grupos, em duas, em três ou quatro pessoas. É a partir daí, Xande, que talvez a gente transforme a nossa cidade. Porque o motorista vai perceber que a gente está mobilizado, a gente está organizado. Certo. Né? É verdade, é muito importante, principalmente para quem está começando, né? Igual você já até me chamou algumas vezes para pedalar e tal. E é isso, foi quando eu pensei, não,
Dessa forma eu posso até pegar a minha bicicleta e pedalar. É muito mais fácil do que sozinho, quando você não está acostumado, tá acostumado no máximo a pedalar um pouquinho no parque ali, é bem diferente nas vias públicas, né? Mas é isso, até só para passar uns dados aqui para os ouvintes, né? Não querendo assustar os ouvintes, mas é um fato que tem acontecido. O número de mortes de ciclistas em acidentes de trânsito aumentou 69,2% no primeiro semestre de 2019, em comparação com o mesmo período no ano anterior, passando de 13 para 22 ocorrências. E aí é aquilo, né? Com esses dados fica um pouco difícil convencer as pessoas a adotar a bike como meio de transporte, mas ao mesmo tempo acho que é algo que é uma transição aos poucos que a pessoa vai fazendo, né? Não é que a pessoa de repente mora aqui no Jardim Ângela e trabalha no centro e de repente de um dia para o outro vai pegar a bike e ir para lá. Acho que aos poucos ela vai se acostumando, E mas principalmente ela tem que virar uma política de Estado, né? Quando a prefeitura, alguns anos atrás, ela resolveu adotar um programa de mobilidade urbana na cidade de São Paulo, preferencialmente nas regiões de, de acesso do trabalhador que sai do seu dormitório e vai para o centro, é ali que está instalada as ciclovias, né? Então a gente já percebe a partir daí que as ciclovias elas têm uma contradição, né? É uma forma de implementar uma adoção de novos comportamentos, uma adoção de novos modelos de vida, mas ainda não parte de dentro para fora, né? Ele parte de fora e vem para dentro, ou seja, ele não contempla a principal malha de pessoas que resolveram viver na zona sul de São Paulo, nas regiões mais afastadas do centro, não contempla ainda. Então, mas essa implementação, ouvinte, Alexandre, essa implementação aconteceu porque houve sim uma soma de interesses, houve uma soma de desejos, de olhares, de corpos que se reuniram, se juntaram e decidiram cobrar, né? Acho que a gente precisa fazer isso cada vez mais, gente. Não individualizar essa luta, mas coletivizar, potencializar ela, né? Como é a gente andando nas ruas de São Paulo, andando juntos. A gente tem reconhecimento, eu reconheço também, Xande, que há uma dedicação do motorista em nos enxergar, né? Porque a gente está com uma iluminação, sim. a gente está somado com outro corpo, com outro olhar, com outra forma de ver o mundo. Quando a gente está sozinho, fica mais fácil dele nos desumanizar, de nos... Enfim, então é isso. A última vez que saiu a implementação de ciclovias em São Paulo, nesse ano de 2020, que aconteceu ano passado, você ouvinte que seja da Zona Sul, como eu, como é de Quebrada, a gente não vê que ali está contemplada as regiões onde a maioria dos ciclistas sai para trabalhar da região do Imiboi-Mirim, né? Então, a gente já fez uma contagem, por exemplo, ali na região de Guarapiranga, e contemplava aquele trevo de quem sai do Grajaú, que sai do Jardim Ângela e está indo em direção ao trabalho, todo mundo ali está indo pedalar e você via essa questão ainda que ela é forte, que ela ajuda a uma cobrança do Estado, a gente faz um levantamento, mas estão sozinhos, né? A gente tem que começar a pedalar e juntar isso para que seja mais multiplicado essa cobrança dentro do trânsito, né? Porque a gente ocupa espaço, gente. Ocupa espaço, Xande. É importante a gente ocupar o espaço da cidade. Ocupar juntos. Porque duas bikes pedalando em uma faixa, a gente bloqueia uma faixa. 3 bikes pedalando em uma faixa, a gente bloqueia essa faixa inteiramente, né? Então, esse motorista ele vai ser tensionado, obrigado, lesado a mudar a faixa dele. Ele não pode ficar ali. Então, não é uma coisa que a gente vai fazer a curto prazo. Mas você que está me ouvindo, e aqui eu termino, a gente, sei lá, através de aplicativo, mas a gente sempre que possível pedalar em grupos. 2, 3, 4, 5 para ir trabalhar, para ir namorar, para ir no restaurante, para ir comer um lanche, para ir tomar um açaí. Sim, e só deixando claro que isso não é nem
uma questão de rivalidade com os motoristas de carro em si, mas é uma questão de espaço, né? O quanto de espaço que um carro gasta, normalmente levando somente o motorista, e uma bike que tem um espaço bem menor e ainda não polui o meio ambiente, é muito bom para a própria pessoa que vai estar fazendo uma atividade física. Então, tem todas essas questões que o Estado, né, a prefeitura deveria olhar mais para entender que é muito mais importante que invista mais nas ciclofaixas, nas ciclovias, para que mais pessoas tirem sua bike da garagem e tal, né? Inclusive, eu queria te perguntar se você acha que as ciclofaixas funcionam bem ou há muitos problemas e tal, de modo geral, assim. As ciclofaixas, as ciclovias de São Paulo, elas começaram a ser executadas há alguns anos, acho que mais ou menos 6, 7, 8 anos, e teve uma aceitação um pouco difícil na cidade. Teve algumas contestações, principalmente de quem tinha mercados nesses lugares onde passam as bicicletas, de que isso impedia com que um carro estacionasse esse carro, consumisse nessa loja, nesse mercado, nesse restaurante, e isso, segundo eles, diminuía a lucratividade. Tirando esse ponto dessa crítica, ao longo do tempo, e é assim que muitas das vezes acontece, a aceitação ela foi positiva, né? As pessoas começaram a adotar um pouco mais a prática do uso da bicicleta, não necessariamente de deslocamento da sua casa ao trabalho, mas ela pode usar para pelo menos andar na cidade, conhecer a cidade, olhar a cidade por uma perspectiva diferente a partir da ciclofaixa. Então dobrou o número de ciclistas de São Paulo incontestavelmente. A gente começou a observar, vocês ouvintes, que o Xande ele colocou para a gente que aumentou o número de mortes. Por isso, né? Por isso, não estou naturalizando, segundo até o Sim, Xande tinha claro. conversado com a mim, que o uso da bicicleta, quanto mais a gente usar, mais a gente também tem chances de não ter mais a nossa vida. Não é isso, mas acaba sendo uma coisa que a gente tem que fazer mais, né? Que o Estado acaba sendo penalizado a dobrar essas ciclovias, porque a gente vai ficar cada vez mais estimulado, cada vez mais interessado em pedalar na cidade. Então, é isso. Eu até tenho uns dados sobre isso, né, o número de ciclofaixas na cidade. No final do ano passado, a prefeitura prometeu entregar 173 quilômetros de novas ciclovias e 310 quilômetros de reformas em trechos que já existem, até dezembro de 2020 agora. E garantiu que nenhum quilômetro será retirado. Atualmente, temos 503 quilômetros de ciclovias. Você acha que é o suficiente, Ângelo? E o que mais, além das ciclovias, você acha que poderia ser feito pela gestão da cidade para melhorar a mobilidade de quem pedala em São Paulo e, consequentemente, de toda a população, né, que está sofrendo no dia a dia com esse trânsito? A vez que você usa a bicicleta, tira ela de casa, coloca ela na rua, ela acaba sendo uma cobrança para que o Estado ele comece a fazer mais ciclovias. E é isso talvez que ele não consiga fazer para quem aqui a gente está conversando, para da Zona Sul, da Quebrada, do Jardim Ângela, do Jardim Copacabana, ou seja, do Grajaú. Se você abrir os olhos, né, despertar, olhar, você vai ver que não tem ciclovia, né? E a ciclovia que você vai encontrar, que foi a última pergunta do Chante, que eu vou reforçar agora e não consegui emancipar ela, foi que existe uma ausência de manutenção das ciclovias da cidade, né? Existe uma ausência de manutenção. Elas foram implementadas como a gente tem ali no Capão Redondo, que ela está muito bem colocada, que vai até o metrô Capão e leva até o metrô Campo Limpo, mas ela não está integrada com outros modais, né? Uma das maneiras de você elevar o número de ciclofaixas na cidade, ou ciclovias, é você integrar com os outros modais. Então é você não só levar do metrô Capão ao metrô Campo Limpo, mas a gente, como grupo, a gente quer que integre até o metrô Vila das Belezas, que leve até o metrô Santo Amaro, porque aí estimula também o trabalhador, a trabalhadora, a também que haja um bicicletário, que ele possa guardar a sua bicicleta e a partir daí seguir para o seu trabalho pelo metrô, pelo ônibus. Então, a forma como a gente vê a cidade, Xande, é que haja uma integração, né? Não uma segregação. Não adianta nada você ter o uso da bicicleta
e você não está integrado com os outros modais. Então, o uso da bicicleta, como a gente tem ciclovia no Grajaú, ele está integrado com os outros modais? Ele está tendo essa manutenção? Então, acho que é isso. A gente precisa de mais ciclovias, principalmente na região de dentro para fora. Você sabe do que eu estou falando. Com Não certeza. preciso fazer, não precisamos, enfim. Então, é isso. Acho que precisa executar mais ciclovias. A gente tem um projeto que o governo vai implementar mais ciclovias nesse ano eleitoral, então você esteja atento, né? É um oportunismo isso. Sim, assim, só fazendo um adendo, como a duplicação da Mboi-Mirim, né, que ontem o governador Dória, em conjunto com o Milton Leite, até o Bruno Covas não participou, mas mandou um vídeo, anunciaram, né, a implementação da duplicação da Mboi-Mirim, de alguns trechos, mas uma pauta que a população já reivindica e luta há muito tempo lá, assim como o metrô até o Jardim Ângela, e que só agora, né, bem próximo à eleição, eles resolveram ir lá, montar um palco, fazer todo um discurso como se estivessem preocupados o suficiente com a nossa mobilidade, mas na verdade tem essa questão do oportunismo que a gente não pode deixar de falar, né? Exato. De acordo com dados da pesquisa Origem e Destino do Metrô, pegando um gancho aí no que você falou sobre essa integração do ciclista com os outros modais da cidade, né, para mobilidade, houve um crescimento de 24% das viagens de bike nos últimos 10 anos no metrô, né, na região metropolitana. E as regiões como os eixos das avenidas Faria Lima e Engenheiro Luiz Carlos Berrini, que receberam ciclovias, esse acréscimo chega a 1.173%, ou seja, é muito importante que haja mesmo essa integração, né? Que o ciclista não fique isolado, que às vezes tem uma ciclofaixa que até está com boa manutenção em determinado local, mas o cara não consegue chegar até lá de metrô, de ônibus. Então é muito importante que haja essa integração. Inclusive, queria uma curiosidade, você já chegou a pegar ônibus ou metrô de bicicleta? Porque tem alguns horários que são permitidos, né? E queria saber, caso já esteja pegado, como que foi em relação às pessoas, né? O pessoal respeitou, aceitou de boa ou acharam meio ruim, como se você fosse um intruso ali que não poderia ter entrado no transporte. Como que é isso aí? Sim. A bike, a bicicleta, ela tá muito bem adaptada à cidade, ao metrô, ao trem, nos horários que são permitidos. Então já existe quase que uma conformação, já uma naturalização de quem usa esse modal a integrar com outros, né? Então as pessoas já estão adaptadas a isso. Então existe uma segregação, que pode ser importante ou não, de você ficar sempre nos últimos vagões do metrô. Então, a bicicleta, ela tem que ir, todas as bicicletas que estiverem a partir das 8h30 da noite, durante a semana, e sábado e domingo, sábado a partir das 14 domingo, as pessoas já estão adaptadas, já quem tem o uso frequente disso já sabe como fazer. O que a gente tem que procurar potencializar a imaginação de como a gente pode fazer o uso da bicicleta em horários que não precisam ser necessariamente só às 8h30. Então, o horário de pico do trabalhador, todo mundo sabe qual é. Mas tem uma lacuna entre eles, entre essa 6 da manhã até 9 horas e 3 da tarde até 8 horas, que pode também ser usada a bike. Só que a gente, novamente, vamos tentar elaborar, imaginar juntos uma outra forma de cidade, né? Aí a gente tem que sair dessa mediocridade, desse pensamento empobrecedor, mesquinho, derrotado, que a gente não consegue fazer isso. Vamos tentar imaginar juntos, né? Fazer uma cidade que seja nossa, e aí o uso da bike com o metrô, ela é importante, mas a gente também tem que falar que tem que ter bicicletário para você poder guardar sua bicicleta, você possa guardar e fazer uma viagem, como eu já fiz. Então eu vou viajar para uma cidade, como fui para São João del Rei, deixei minha bicicleta guardada no bicicletário do terminal João Dias. Depois de 5 dias eu fui pegar e ela estava lá guardada. Tem uma pessoa que toma conta 24 horas. Isso é muito importante, né? Então, segurança. Então, isso favorece com que você se sinta confortável para fazer uma viagem
saia do metrô, integre esse metrô com a sua bicicleta até chegar à sua casa usando a cidade, usando a rua. É importante que a gente ocupe as ruas da nossa cidade, da nossa zona sul de São Paulo. Um comentário que eu gostaria que você fizesse, né? Eu nem tinha notado na pauta, mas acho que é um assunto extremamente relevante relacionado a isso, que é referente aos trabalhadores de aplicativos, né? Muita gente hoje, como única opção de trabalho, né? Tem esse trabalho informal que é a entrega de mercadorias via aplicativo e tal, e muitos desses trabalhadores estão sofrendo com tudo isso que a gente falou, né, desse caos que é a cidade de São Paulo no dia a dia. E as empresas, infelizmente, não se responsabilizam muitas vezes por acidentes e tal, que alguns até fatais que ocorreram no último período. E aí eu gostaria que você, como um ciclista, e eu sei que você também é um defensor das causas dos trabalhadores e tal, queria que você comentasse um pouco disso, né? Qual a responsabilidade dos governos e dessas empresas também, que, querendo ou não, se aproveitam, né, do trabalho dessas pessoas e não se responsabilizam quando acontece algo ruim que a gente já sabe que tende a acontecer do jeito que anda a cidade, né? É uma precarização da mão de obra de pessoas vulneráveis, de Sim, pessoas que moram nas regiões mais pobres da cidade, de usar esse recurso, esse corpo, para poder ganhar dinheiro em cima disso, né? Mas acho que a gente pode inverter também essa lógica de pensamento, né, Xande? Que a gente pode pensar pelo lado dos nossos, né? A barca ela começa a ser colocada na cidade cada vez mais. Então, é óbvio, eu acho que é uma disputa de força. Então, a bike ela começa a ser cada vez mais usada nas ruas da cidade. Então, as pessoas elas estão procurando uma fonte de renda, uma fonte de sobrevivência, como você sabe que está me ouvindo, que a gente está buscando a sobrevivência. Mas o uso da bicicleta ele é importante para isso. As pessoas estão andando de bicicleta, estão indo para a rua, estão fazendo entrega, estão fazendo a integração, porque elas estão usando o ônibus nos horários permitidos com a bicicleta. sim. Os ônibus novos estão vindo adaptados. Isso é muito importante a gente dizer. O metrô a pessoa também está usando no momento que ela precisa entregar em um determinado bairro. Ela usa o metrô para diminuir a sua distância. Então, nesse sentido, ela tem sido positiva. Acho que a gente tem que procurar inverter essa lógica de pensamento do dominador, né? Para a gente poder, entre os nossos, pensar uma maneira de encontrar uma saída juntas, né? A bike ela começa a ser uma fonte de ocupação de espaços, né? É evidente que existe uma subutilização da mão de obra, é evidente. Mas acho que a gente também pode inverter isso, pensar como é que a gente pode pensar esse uso da bicicleta como uma política de Estado, né? O uso mais de ciclovias, o uso de bicicletários, que são tão poucos na cidade, a gente não vai ver eles nas regiões como a gente tem aqui na Zona Sul, Jardim Ângela, Jardim Copacabana, a gente vê um no Terminal João Dias, a gente vê um no Terminal Capelinha, mas ele não tem uma proteção ao nosso bem material, não tem segurança lá. Então a gente fica um pouco preocupado, como eu já deixei a bike lá para ir para Diamantina e tive que voltar quando eu cheguei dentro da rodoviária, ao lado do ônibus, olhando para o motorista, eu voltei, porque eu tinha medo de que minha bike fosse furtada, fosse roubada. Você E eu já até teve, né, inclusive, uma bike roubada? já tive bike, E foi assim, você deixou num determinado local ou não? já tive uma bike furtada na região central de São Paulo, ali próximo ao Largo São Francisco. A segunda que eu tive recentemente foi ali na região de Santa Amaro, no Largo 13, há muito pouco tempo. E é isso, né? A bike ela acaba sendo uma fonte para as pessoas usarem para ganhar dinheiro, né? Se ela pega essa bike é porque ela vai desmontar, vai pegar essas peças e vai vender em algum lugar. Ou a bike que foi furtada, ela pode ser uma fonte de renda, né? Vender para entregar algumas coisas do Uber, da iFood, etc. Então, se a bike ela acaba sendo visibilizada, né? Então, se existe um número cada vez mais também de mortes em São Paulo, se existe um número cada vez mais de aumento de furtos e roubos de bicicleta,
é porque ela acaba tendo uma visibilidade, né? As pessoas começam a enxergar ela como não só uma fonte de lazer aos domingos, mas de uma outra maneira. Certo, muito obrigado. Acho que foi ótima a entrevista. E aí, só para fechar, como a gente está falando de segurança, né? Em relação à segurança pessoal, só para finalizar aí, quais os cuidados básicos que o cidadão tem que ter para começar a pedalar e se proteger, né? No trânsito, no dia a dia aqui em São Paulo. Queria que você falasse isso, os cuidados básicos do ouvinte ali que gostou da conversa, se empolgou, vai tirar o pó daquela bike que está na garagem agora. E é isso. Quais os cuidados que ele deve ter para começar e deixar alguma mensagem no final aí para a gente finalizar. Fique à vontade. A primeira coisa é pegar a bicicleta, subir em cima dela, usar na rua de São Paulo. É pouco tempo, por conta desse uso cada vez mais massivo do uso de bicicletas, a gente tem estimulado para que esses ciclistas tenham farol dianteiro, tenham farol traseiro, opcionalmente o uso de capacete. No Código de Trânsito não há uma exigência ao uso do capacete. É uma disputa que isso a gente tem feito. Muitos ciclistas discordam disso, eu já não. Eu acho que é opcional. O Código de Trânsito ele é bem claro, como a luz do sol, que fala que não é uma exigência, é opcional. Ele não vai te livrar do acidente. Ele pode te livrar ou não. Nesses códigos, gente, é bom que seja falado mesmo em poucos segundos. É uma reunião de pessoas, é uma reunião de grupos, de coletivos, para tomar uma decisão de boa convivência coletiva. Então a regra não é uma coisa apessoal, é uma coisa que existe uma decisão para o bem do todo. E tirar a bicicleta, usar essa bicicleta com outros ciclistas, com outras pessoas, e aproveite a cidade, aproveite o lugar onde você mora. Não precisa fazer pequenos deslocamentos com o carro. Use o seu outro modal, que é as suas pernas. Use a bicicleta. Boa. Viva um pouco mais além da moto, além do carro, além do... A cidade é nossa. A cidade é nossa. E é isso. A mensagem, o recado que eu deixo é que essa multiplicação dessa conversa, dessa troca constante, desses olhares, desses afetos, ele chega em você e você compartilhe com outras pessoas para que isso se some a outras pessoas e a gente comece a conquistar um pouco mais através do amor, através da vontade de fazer diferente, através do gosto pela bicicleta, e aí a gente pode pensar uma cidade diferente do que a gente tem. Ótimo, é isso aí, Ângelo. Muito obrigado mais uma vez por ter participado. Primeiro episódio aí do Alecast. Logo mais teremos outros episódios com pessoas bacanas aqui que eu vou entrevistar, né? Entrevistar não, trocar uma ideia, né? Um bate-papo assim descontraído. E espero que vocês gostem. Curtem aí, compartilhem nas redes sociais, com os amigos, no boca a boca, como o Ângelo estava conversando aqui comigo. E é isso, né? E deixem também os comentários aí, se vocês gostaram ou se tem uma crítica ou elogio, que seja. Estamos aí para isso. O meu e-mail é andersonalearaújo@hotmail.com, Twitter Xande com Y underline Araújo e o Instagram Alexandre Araújo SP. Então, deixem lá as mensagens, sejam positivas ou negativas, e compartilhem com os amigos e com todos que acharem necessário. E é isso, né? Essa conversa não termina por aqui. Estamos aí em ano de eleição, né? Logo mais provavelmente vão chegar aquelas promessas que a gente sabe que só fica no papel, mas a gente vai tentando se organizar e coletivamente alcançar mais conquistas aí que no meio desse caos todo foram conquistadas, né? A gente vê esse aumento das ciclovias, essa preocupação, até esse tema sendo mais falado por todo mundo é devido à coletividade das pessoas e à luta, igual você falou, e não simplesmente porque determinado governo é muito bonzinho e resolveu fazer isso por conta. Tudo tem muito mais coisas por trás e é isso aí. O papo continua e até mais.